Pneumonia. Pneumonia é o termo que se refere a toda inflamação aguda nos pulmões, ou seja, uma infecção recente. Definição para pneumonia. Pneumonia é uma inflamação dos pulmões. Então, a pneumonia é uma das principais causas de morbimortalidade em todo o mundo. Isso quer dizer, é uma das maiores causas de doenças que traz mortalidade em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, haverá mais de 1.600.000 pessoas que irão morrer dessa doença. O pulmão. O pulmão é o órgão responsável pela oxigenação do sangue, que é essencial para a vida. Nesta imagem aqui a gente está vendo o processo respiratório. Então a gente respira oxigênio, entra pelos pulmões, que é filtrado e é expelido gás carbônico. Quando a gente respira, a gente faz o processo de inspiração. Quando a gente expele, a gente faz o processo de expiração. O que acontece? Quando esse oxigênio ele é inspirado, ele é filtrado e é colocado para fora o gás carbônico, o que fica de bom nele, o oxigênio bom, ele vai para o sangue, que é essencial para a nossa vida. Ou seja, nós não vivemos sem ter esse processo respiratório, sem o pulmão. Então, tá aí a importância do nosso processo respiratório, do nosso pulmão. Facilidades em ter a doença. Então, são pessoas que têm mais suscetibilidade em ter a doença. Então, certos hábitos de vida, como fumar, que prejudica o pulmão, ser dependente de bebidas alcoólicas, sofrer de desnutrição, ter doenças pulmonares crônicas, como enfisema, que é uma doença respiratória no qual os pulmões perdem a elasticidade devido à exposição constante de poluentes ou tabaco. Bronquite é uma inflamação que a pessoa pode vir a ter nos pulmões. E fibrose cística, que é uma doença genética crônica que afeta principalmente os pulmões. O câncer, a pessoa também pode ter câncer, né, que deixa a pessoa com a imunidade muito baixa, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática, que é do fígado, diabetes, doença de Alzheimer, doença do sistema imunológico, como AIDS, tem mais facilidade em ter pneumonia. E pessoas idosas, hospitalizadas e moradoras de instituições de longa permanência para idosos, a ILPI, também são mais suscetíveis a ter pneumonia. Causas: o que ocasionam a pneumonia? Existem vários agentes causadores de pneumonia, mas os principais são os vírus e as bactérias. Outras causas mais raras são algumas substâncias químicas, fungos e até mesmo vermes. Há dois principais meios de aquisição para a pneumonia, então a inalação e a aspiração. A inalação acontece através de pequenas partículas suspensas pelo ar e que por meio de respiração chegam aos pulmões. Já a aspiração ocorre quando as partículas da boca, ao invés de serem engolidas, desviam-se e vão para as vias aéreas. Quais os sinais e sintomas para a pneumonia? Então, tosse, expectoração, falta de ar, respiração rápida, dor no peito, febre acima de 37,8 graus centígrados, temperatura abaixo de 35 graus centígrados, ou seja, uma temperatura baixa. Geralmente, a pessoa que tem pneumonia, ela tem essas questões de temperatura alta, febre, sempre às tardes. Então, a gente pode observar que se a pessoa tiver febre alta todas as tardes, ela pode estar tendo um quadro de pneumonia. Sintomas mais comuns em idosos. Então, os idosos, eles podem vir a ter uma confusão mental,
não está falando coisa com coisa, ele pode ter um declínio funcional, ou seja, ele está andando, ele está se movimentando, mas de repente ele para de andar. Então, ele está com declínio muito abaixo do normal, ele tem uma fraqueza, um cansaço, uma perda de apetite, uma sonolência excessiva, a gente pode já ficar de olho que pode esse idoso estar com pneumonia. Quais exames são utilizados para diagnóstico da pneumonia? Então, raio-x. O raio-x ele identifica o foco da pneumonia, onde começou. O hemograma, que é o exame de sangue, então pode haver um aumento de leucócito, que são células responsáveis pela defesa do corpo. Então, se há um aumento da defesa do corpo, é porque há alguma inflamação, alguma infecção. Há uma classificação da pneumonia. A pneumonia ela pode ser uma pneumonia adquirida em comunidade, ou seja, no meio onde ele está, principalmente idoso, que está em instituição. Então, ele pode ter adquirido ali no meio daquela comunidade. Então, há também a pneumonia hospitalar, quando esse idoso, esse paciente, ele está internado, ele pode adquirir. Há também a pneumonia aspirativa, quando a pessoa aspira o alimento, em vez de ir para o estômago, ele desvia e vai para o pulmão. Qual o tratamento? O tratamento é feito com antibióticos, hidratação, para liberar o muco que está preso no pulmão, fisioterapia respiratória, que é um exercício que faz para fortalecer os pulmões, e fonoaudiologia, que faz com que o quadro desse paciente melhore. E a prevenção, o que é que podemos fazer para não adquirir a pneumonia? Então, uma coisa muito importante é a vacinação. A vacinação protege muito, principalmente os idosos, contra a pneumonia. Evitar bebidas alcoólicas. O controle de doenças crônicas, como pressão e diabetes, ajuda muito. A prática de exercícios regulares. A pneumonia aspirativa, evitar, muitas vezes o idoso ou o paciente, ele engasga e a gente tem que ter muito cuidado com a alimentação. Essa alimentação tem que ser pastosa e dada aos poucos para que ele não aspire essa alimentação para os pulmões. Uma boa higiene oral para evitar que partículas infectadas vá para o pulmão. Uma alimentação no leito em posição adequada. Então, se o paciente não levanta do leito, ele é acamado, a gente tem que levantar o corpo dele para dar o alimento e só abaixar a cabeça dele depois de 30 minutos depois das refeições. A nossa aula já está acabando, então é importante lembrar que a pneumonia é uma doença grave e frequente em pessoas idosas. Os casos aumentam no outono e no inverno. Ela é adquirida por inalação e aspiração. Então, a gente precisa mudar alguns hábitos de vida. Idosos com desnutrição, problemas pulmonares crônicos e outras doenças têm mais facilidade em ter a pneumonia. Deixo uma mensagem aqui para vocês. Quando respiramos e sentimos o ar puro, o nosso corpo agradece. Até a próxima.